Oi, gente. Hoje tem as primárias no estado da Carolina do Sul e existe uma chance de ser o primeiro estado que Bernie Sanders pode perder. Eu torço para que isso não aconteça, mas pode perder no voto popular. Bom lembrar que ele ganhou no voto popular em Iowa, ganhou no voto popular e ganhou as primárias em New Hampshire e ganhou também o caucus em Nevada. E eu vou explicar nesse vídeo por que na Carolina do Sul o Joe Biden, que foi vice do Barack Obama, pode derrotar Bernie Sanders nesse estado. Mas a gente ainda não sabe se essa vitória do Joe Biden, que pode acontecer, que eu estou torcendo para que não aconteça, se ela vai ou não vai afetar dramaticamente a corrida nas primárias nos Estados Unidos. Nesse momento, na Super Tuesday, Bernie está com a frente bastante significativa. Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e tem links das nossas redes sociais, do nosso Apoia-se, no comentário fixado, assim como as nossas fontes. Bem, para compreender o estado da Carolina do Sul, a gente precisa entender um pouquinho sobre a composição étnica do estado e compreender um pouco sobre a história dos Estados Unidos e sobre a história política dos Estados Unidos. Então vamos por parte. A Carolina do Sul é um dos estados com maior população negra dos Estados Unidos. O pessoal que vota, cerca de 60% são negros, afrodescendentes. Entre essa comunidade, a gente precisa entender o que foi que aconteceu no passado. Embora o Partido Republicano seja historicamente o partido de Abraham Lincoln, presidente que lutou pela libertação dos escravos, no século XX, e especialmente durante a luta pelos direitos civis, o Partido Republicano ficou predominantemente do lado do pessoal que falava em segregação racial. E foi dentro do Partido Democrata que, já nos anos 40, tinha se tornado um partido mais de esquerda por causa de Roosevelt, e caminhou cada vez mais para a esquerda ao longo dos anos 60. E aí o que acontece é que, como a esquerda abraça a ideia dos direitos civis da população negra, a maioria dos negros americanos se tornam membros do Partido Democrata, mesmo que o Partido Democrata seja um partido, na verdade, em economia e em questões econômicas, um partido também de direita. Centro-direita, direita, enfim. Né? Os republicanos estão mais extremos à direita, mas os democratas o Partido Democrata não é um partido de esquerda. Mas abraça a questão dos direitos civis nos anos 60 e acaba ficando identificado, né, já desde os anos 40 até os anos 60 e até os dias de hoje, com a população negra, e a população negra passa a ter representantes no Partido Democrata em números muito maiores do que tem com o Partido Republicano. Isso criou uma coisa curiosa de que mesmo pessoas negras afrodescendentes que são mais conservadoras culturalmente acabam por inércia votando no Partido Democrata. Isso faz com que o apoio entre a comunidade afrodescendente ao candidato democrata oscile de 80% a 92%, 93%. Quer dizer, isso nacionalmente, né? Não só no estado da Carolina do Sul. Isso é uma coisa que mostra muito peso do voto da população afrodescendente dentro do Partido Democrata. E isso produz uma coisa que muitas pessoas, então, que são afrodescendentes, que estão dentro do Partido Democrata, na verdade são pessoas culturalmente muito conservadoras. Então, um candidato como Bernie Sanders, que é um candidato bastante progressista em questões culturais, e judeu ainda por cima, quando essa comunidade afrodescendente é majoritariamente cristã, isso faz com que a população negra com mais de 50 anos seja hostil ou não absolutamente simpática ao Bernie Sanders. O fato de Joe Biden ter sido vice do Barack Obama, o primeiro presidente afrodescendente da história dos Estados Unidos, também favorece muito Joe Biden, combinado com o fator de que Joe Biden visita a Carolina do Sul com frequência, de que é um lugar que ele já passou muito tempo, que ele tem conexão
com os políticos de lá. Então você junta todos esses fatores, ele foi vice de Obama, ele tem conexão com esse pessoal, e recentemente ele recebeu o endosso, não é, do Clyburn, que é um congressista muito conhecido no estado da Carolina do Sul. Você soma todos esses fatores e aí Joe Biden aparece como favorito nas primárias da Carolina do Sul, por causa do fato de que ele foi vice de Obama, ele passa muito tempo lá e ele é culturalmente mais conservador, e os eleitores afrodescendentes de maior idade, de mais do que 50 anos, tendem a votar com alguém que seja mais culturalmente conservador e alguém que tem conexões com Barack Obama. Então isso são todos fatores que favorecem Joe Biden. Também existe o fator de que as pessoas não conhecem tanto sobre os aspectos ruins, digamos assim, da candidatura de Joe Biden, e não conhecem o lado bom conectado com o movimento negro do Bernie Sanders. Bernie Sanders marchou com Martin Luther King, Bernie Sanders lutou por direitos civis em Chicago, Bernie Sanders tem um plano, um conjunto de políticas que lembra muito as políticas da campanha para os pobres, The People's Poor Campaign, do Martin Luther King. E Martin Luther King se dizia um democrata socialista, um socialista democrático. Só que a palavra socialismo, dentro da Carolina do Sul, um estado mais conservador, leva muito peso negativo. E aí é o fator interessante. E eles não fazem associação com Martin Luther King, porque esse aspecto da trajetória de Martin Luther King não é muito lembrado, não é muito discutido, até porque a mídia e políticos tradicionais querem ocultar isso, porque o establishment é hostil a esse lado de Martin Luther King. Martin Luther King foi uma pessoa que fez defesa de propostas muito semelhantes às de Sanders. Muito semelhantes. Aliás, eu diria que Bernie Sanders, ele emula em grandes sentidos, ele busca inspiração em grandes sentidos na trajetória do Martin Luther King, ou seja, em termos de defesa de políticas públicas. Tem muita coisa em comum entre os dois nas políticas públicas. Mas isso é largamente desconhecido do povo da Carolina do Sul. Então as coisas boas de Sanders, ou que teriam conexão com eles, que permitiriam que eles votassem, são largamente desconhecidos. Só a população mais jovem, por causa do advento da internet, sabe dessas coisas, e a população mais jovem, que é afrodescendente, vai votar majoritariamente em Sanders. Mas existe um outro fator. As coisas ruins sobre Joe Biden, que ele escreveu a lei do crime, Crime Bill, que prejudicou muito a comunidade afrodescendente, porque colocou muitos negros presos, prendeu muitos negros por causa de posse de drogas como maconha, quer dizer, levou a boa parte da população negra a ser presa por crimes não violentos. Isso foi uma coisa que Joe Biden fez e que deveria repercutir muito negativamente naquela comunidade. Mas, como eles são mais conservadores e também como eles não têm tanto acesso a essa informação, isso pesa menos. Além disso, Joe Biden trabalhou com segregacionistas, racistas, gente racista, que defendeu a segregação racial nos Estados Unidos. Ele trabalhou ao lado dessas pessoas e às vezes elogiava, dizia que eram boas pessoas e tudo mais. Outra coisa que deveria ser muito ruim para Joe Biden no estado. Mas isso é ou não muito conhecido ou é relevado. As pessoas relativizam e a mídia relativiza muito esse tipo de coisa. Então acaba que, apesar de terem motivos negativos para a comunidade afrodescendente não votar em Joe Biden, e apesar de existirem vários motivos positivos para a comunidade afrodescendente abraçar Bernie Sanders, a comunidade afrodescendente de mais idade, que compõe a maioria do eleitorado da Carolina do Sul, provavelmente vai votar em Joe Biden. O que é que isso significa para a corrida? Significa que Biden vai ter um bump, ou seja, vai ter a mídia vai ficar dizendo que
voltou Joe Biden, a alternativa para Bernie Sanders se consolida e tudo isso. Só que Joe Biden não está com dinheiro para fazer campanha em outros estados e não está com organização em outros estados. O que significa que na Super Tuesday, provavelmente, essa alegria toda de hoje vai ser minimizada na Super Tuesday. Só que a gente não sabe qual vai ser o tamanho do impacto da cobertura positiva da mídia e a gente não sabe também quantas pessoas podem olhar para Biden, eleitores que hoje dizem que vão votar em Michael Bloomberg, gente que diz que vai votar em Pete Buttigieg, gente que diz que vai votar em Amy Klobuchar, gente que vai votar nos outros candidatos. A gente não sabe quantos desses podem olhar para a vitória de Biden na Carolina do Sul e dizer, olha, eu não quero votar em Bernie, o meu candidato tem poucas chances, vou votar em Biden. A gente não sabe o quanto essa vitória na Carolina do Sul, que é provável, mas não é garantida, pode impulsionar Biden. Eu tô contando já que a Carolina do Sul, Bernie perdeu? Não. Eu quero deixar claro aqui nesse vídeo, para quem vai assistir o vídeo até o final, né? E espero que as pessoas que comentem assistam o vídeo até o final, que eu acredito que Bernie tem chance, mas é muito difícil. Qual seria a única chance de Bernie? Seria se acontecer uma explosão do voto mais jovem, onde ele domina muito, e também acontecer um número muito grande de pessoas independentes que não são filiadas ao Partido Democrata, que podem votar na Carolina do Sul, que elas votem em Bernie Sanders. E Bernie ganha o voto independente com bastante confiança na maioria dos estados. Se esses dois fatores acontecerem, ou seja, uma explosão do voto jovem e um crescimento bastante grande dos independentes votando na Carolina do Sul, Bernie tem chance de ganhar. Mas nesse momento eu classifico que o favorito, infelizmente, na Carolina do Sul é o Joe Biden, mas nesse momento também Bernie é favorito na Super Tuesday, que vai acontecer terça-feira. Vale a pena dizer que, embora Bernie seja favorito na Super Tuesday, a gente não sabe, como eu disse antes, o impacto que uma vitória de Joe Biden na Carolina do Sul pode ter nas pesquisas em outros estados. Pode ser, provavelmente isso levaria a ele crescer e talvez ele ganhar alguns estados do Sul. Mas eu não acredito que isso mova muita coisa na Califórnia, talvez um pouquinho na Califórnia, mas não muito, e eu não acredito que mova muito no Colorado. Então tem alguns estados que eu não acho que vai mover muito, mas pode mover, e aí pode caminhar essa corrida para se tornar uma corrida entre Bernie Sanders e Joe Biden, quando no momento tem Bernie Sanders, tem Joe Biden, mas tem o Michael Bloomberg, e tem ainda Elizabeth Warren, ainda tem Pete Buttigieg, ainda tem Amy Klobuchar, ainda tem Tom Steyer. Tom Steyer não tem a menor chance. Amy Klobuchar e Pete Buttigieg praticamente nenhuma chance. Só no evento de uma convenção quebrada, que é uma coisa que eu vou abordar em um vídeo amanhã, provavelmente, para vocês entenderem como podem tentar roubar a indicação de Bernie, mesmo que ele consiga a maioria dos votos e mesmo que ele consiga a maioria dos delegados. Esse risco existe porque o Partido Democrata tem uma série de mecanismos antidemocráticos. É complicado isso e bastante irritante, mas é a realidade. Enfim, vamos fazer mais vídeos sobre isso em breve. Um abração, até o próximo vídeo e podem ter certeza que eu vou estar torcendo para que esse Bernie não só ganhar a Carolina do Sul, mas se não puder ganhar, pelo menos que fique próximo. Isso seria o ideal para Bernie. Uma vitória de Biden por uns 20 pontos, por exemplo, seria ruim para Bernie e tornaria essa corrida mais equilibrada. Enfim, é isso que eu tinha para dizer sobre o assunto. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.